Pessoal, eu já dei o start aqui, né, no início da gravação. Vamos abrir aqui o nosso compartilhamento aqui. Desculpa aqui que deu uma travada aqui. Ah, não, agora foi. Tá visualizando aqui. Ok, pessoal. Então, aula passada, né, nós iniciamos aqui na UC, né? Lembrando, pessoal, fiquem ligados aí, ó. Essa é a última UC do modo específico 1, tá? Lembrando aqui, ó, se você ainda está com alguma pendência, instalações elétricas prediais, segurança e eletricidade, né? Obviamente, projetos ainda não está, né? Porque a gente iniciou, né, nela. Pessoal, não vacila. Faz, né, o que tiver faltando aqui em instalação predial, em segurança e eletricidade, né? Eu já falei com a Sara aí já para deixar as atividades de recuperação de instalação elétrica predial e de segurança e eletricidade já abertas, tá? Então elas já estão lá abertas. Aula passada nós falamos, né, além da aula inaugural aqui, né? Nós já falamos aí do Fórum de Discussão 1, né? Deixa eu Aqui eu coloquei parte um aqui, mas eu acredito que a gente já falou de tudo, né? No... Só relembrando aqui, pessoal, lá no fórum de discussão, deixa eu ver se alguém já enviou. Não, não enviou. Aí lembra que aí eu falei que eu ia pedir para a monitora colocar, porque assim, lembra que eu falei que ia ser, não é impossível, viu? Mas é difícil você desenhar aqui. Daí, o que que eu pedi para vocês fazerem? Eu pedi para vocês, deixa eu aqui na UC, lá na UC de projetos prediais, tá? Eu pedi para vocês usarem exatamente esse material aqui, ó. Lembrando que esse não é o diagrama unifilar. Na aula passada, a gente fez toda uma análise aqui, como que extrai, né? Eu acho que até eu deixei aqui, deixa eu ver aqui, aqui foi do momento presencial. Eu até mostrei para vocês, ó, e até pedi para a Sara, quer ver, ó, deixar lá na videoaula. Rapaz, não. Esse material ele deveria estar aqui para vocês. Então, já vou anotar aqui, ó, que está faltando esse do fórum de discussão, tá? E tem uma pasta extra que eu vou ter que pôr aqui, tá, pessoal? Deixa eu só olhar um negócio aqui rapidão. Só um segundinho, ok? Ah, lembrei aqui. Aí eu mostrei os princípios, mas eu não, por isso que eu coloquei parte um, tá? Vamos fazer o cálculo hoje?
Vamos fazer hoje? Não, eu tô dando uma olhadinha aqui só para ter certeza. Aí eu mostrei a norma, né, da Equatorial. Ótimo. Então a gente não. Por isso que eu coloquei parte um, né? Agora tá explicado aqui. Eu dei uma conferida aqui, pessoal. Então tá faltando duas coisas. Tá faltando. Ah, deixa eu abrir de novo aqui a tela. Então tá faltando o material extra, né? Aí é porque eu estou ministrando essa disciplina aqui para várias turmas e eu tô lembrando que realmente eu não pedi para a Sara, eu só pedi para a Letícia e para Laura, não pedi, não, foi mal, pessoal. Então já marquei aqui que está faltando esse material extra, que é justamente esse daqui, ó. Esse que eu mostrei na aula passada, tá? Eu forneci para vocês. E aí eu vou aproveitar aqui, ó. Vou fazer a pastinha atividades, que eu já ia começar com a atividade um aqui. Eu imaginei que eu já tinha finalizado aqui, mas não foi o caso. Aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer Eu lembrei, ó, na aula passada eu disse que esse diagrama aqui, ó, isso daqui é só para vocês copiarem esse diagrama e extraírem ele, porque a partir desse diagrama aqui, pessoal, é que você consegue saber aqui, ó. Eu dei até as dicas na aula passada, né? Isso daqui é o geral, ó. Você entra por aqui, né? A energia, o geral, ou vai vir daqui ou daqui, né? Ela vai vir daqui, por exemplo, ó. Vai vir a fase A, a fase B, insere aqui, ó. Esse dá a volta aqui, ó, no quadro aqui, ó. Entra no tetrapolar. Aí lembra que eu falei que ia ficar muito complicado aqui, ó. Por exemplo, o circuito 5 é o chuveiro, né? O chuveiro ele é bifásico. Nesse caso aqui ele é 127, né? Aí até fiz esse desenho aqui, ó. E você sabia que um chuveiro bifásico ele é muito mais perigoso que o monofásico? E tem gente que tem a mania de, assim, se for monofásico, até que dá, de pegar o neutro, o terra, e curto-circuitar com neutro, já que ele está circuitado lá na medição. Mas esse que é o problema. Vamos supor que você vai no local que é 127 volts e o chuveiro é 220. Aí você pega as duas fases, né? Fase A de 127 com fase B de 220. Aí, como o eletricista, né? Quando eu falar esse termo, né? O eletricista, entre aspas, né? Aquele que acha que é eletricista, mas não é, né? Ele tem muitos que estão acostumados a pegar o neutro e curto-circuitar o terra e curto-circuitar com o neutro. Só que nesse caso de um chuveiro bifásico, com cada uma das duas fases dando 127, a DDP entre as duas, né, vezes raiz quadrada de 3 dá 220. O problema é que ele não tem neutro, ele tem duas fases. Aí o que que vai acontecer? Você vai curto-circuitar o terra com uma das fases. Imagina se você perde o neutro.
que na verdade você não tem o neutro ali. Você vai ficar com a água energizada. Isso é extremamente perigoso. Aí lembra, na aula passada eu dei essas dicas, mas eu pedi para vocês, né, extraírem o diagrama unifilar aqui, né, extraírem ele dessa planta baixa aqui, tá? Aí o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer um rascunho aqui, tá? Vou pôr aqui rascunho para não perder, né? Fórum de discussão. Vocês só precisam extrair o diagrama unifilar, tá bom? Vou abrir aqui. Vou só fazer uma coisa aqui rapidão, pessoal. Talvez os cálculos eles evoluam para outra folha. Eu já vou deixar os parágrafos aqui com duas folhas aqui. Beleza, tá salvo aqui. Por que que eu estou pedindo para vocês focarem em extrair o diagrama unifilar e não em montar aqui? Porque o montar, o ideal é a gente fazer ele presencial, né? Então, vocês vão fazer no presencial. Mas vocês entenderem como extrai esse diagrama unifilar. Por isso que nesse material extra, ó, eu coloquei essa figura aqui, a figura 13 lá da NBR 5410, que é um diagrama falando, ó, por exemplo, a linha elétrica de energia que chega à sua casa, né, sua edificação, né, inclui neutro? Se sim, você vai fazer essa nova pergunta. O neutro será aterrado no barramento de equipotencialização lá na entrada, no BEP? Se sim, você vai utilizar essa opção. Agora, se ela não tem neutro, você vai utilizar essa opção aqui, ó. Tem algumas instalações aí trifásicas, principalmente 127, e eles não têm neutro, viu? Não tem. E daí você vai utilizar essa opção aqui, ó, de o DPS, né, o supressor de surto, que é esse vermelhinho aqui, ó. Agora, você tem ou a opção se o neutro, né? Nesse caso aqui, o neutro, ele vai ser aterrado no barramento de potencialização. Se sim, você vai utilizar essa opção. Se não, né, se você não vai utilizar o BEP, que é o barramento de potencialização, é esse cara aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um desenho aqui. Vou pegar esse projeto elétrico aqui, ó, de uma entrada aqui. É por isso que eu coloquei esse resumo para vocês. Ó. Aqui está o diagrama do projeto, ó. Aqui está a entrada, ó. Nessa entrada aqui, a resposta é sim, né? Ele, o neutro, ele é aterrado, tá vendo, ó? Tem a entrada, tá aqui, ó, vem desse lado aqui, aí vem a entrada lá da rua, né, lá do poste. Ó que o poste aqui da medição, ó, a entrada vem, né? Desce, vai para proteção geral esse aqui de 70, né? E depois deriva, entra por aqui e deriva aqui pela esquerda do vídeo, ó, para a loja de conveniência e para o posto, né? Oficina ali. A oficina e as ilhas de abastecimento lá do posto de combustível, né? Então, esse daqui é o detalhe aqui da entrada geral aqui, ó. Então, eu tenho
a fase A, o preto aqui, a fase B, o cinza, o vermelho, a fase C, né? Entrando. Eu tenho os disjuntores, né? De você só desarma ele e instala o DPS, né? Que é o supressor de surto, esse daqui. E eu tenho o barramento de potencialização. Que antigamente, pessoal, essa entrada aqui o neutro, eu teria o neutro aqui do lado e eu teria o barramento de terra aqui, tá? Mas nesse caso aqui tem um BEP, que é esse daqui, ó. O neutro será aterrado ao barramento de potencialização, que é esse aqui, o BEP, ó. Então eu tenho tanto o neutro aqui, ó, passando, ó, ele utiliza esse conector aqui, ó. Esse conector aqui vai ser ligado no barramento de potencialização, que por sua vez vai ser ligado às carcaças, né? As massas aqui da medição, né? E ao sistema de aterramento aqui, ó. Estão vendo as hastes aqui, ó, tipo cantoneiro, ó. Aí desce aqui para o aterramento. Ó, a vista superior aqui, ó. As hastes, uma vai ficar na caixa de inspeção e as outras duas vão ficar enterradas aqui, tá? Beleza? Então, nesse caso que eu estou apresentando aqui, a resposta é sim, né? Eu tenho neutro no BEP. Então, eu posso utilizar essas duas aqui, ó. Lá na entrada aqui, ó. O neutro, ele aterrado, ó, depois aqui, ó, lá no quadro de distribuição, ó. Se não, eu tenho essas duas opções aqui, ó. Essa opção que eu coloco o DPS, ó, não só nas fases, o normal, pessoal, o usual é eu ter DPS só para fase, viu? Se eu não tenho o BEP, eu tenho que ter um quarto DPS, o DPS do neutro, viu? Mas, obviamente, isso aqui não é na medição, não. Isso aqui é lá no quadro de distribuição, tá? Por isso que eu coloquei essas opções aqui para você. É o que faz mais sentido para esse fórum de discussão, tá? E tem essa outra opção aqui, ó, de além de eu ter o quarto DPS que é para o neutro, o borne inferior deles aqui, ó, vão estar curto-circuitado no neutro, o borne inferior daqui, ó, vão estar curto-circuitando no neutro, e o borne superior do quarto, ele vai estar interligando todos, né, os DPS de fase, e o do neutro, né, no borne superior dele, e no borne inferior eu ligando no aterramento, ou no BEP, né, lá na medição, ou no aterramento individual lá do quadro de distribuição, tá? Por isso que eu coloquei esse resuminho aqui para vocês. E esse daqui é um exemplo de como que vocês montariam esse quadro. Então, a tarefa é você extrair um quadro parecido com esse aqui desse projeto, dessa planta baixa aqui, que tem a cozinha, né? Que a gente tem a cozinha e o banheiro aqui, tá? Então, basicamente, nós temos quatro circuitos aqui, ó. Nós temos iluminação, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, o fórum, parte 2 aqui, né? Só lembrar aqui, ó, parte 2. Agora, lembrando que isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Esse daqui não é o diagrama unifilar desse projeto aqui, tá? A gente vai extrair ele agora. O que que a gente vai fazer primeiro? Nós vamos calcular, vamos ver o que que ele tem de total de carga aqui, tá bom? Inclusive, os circuitos já estão separados. Então, eu tenho. Deixa
Deixa eu pegar aqui o. Então eu tenho uma medição, vem lá da rua, né? Uma alimentação da rua, essa alimentação aqui, ó, eu vou ter um disjuntor. Esse aqui é a simbologia do disjuntor a seco de baixa tensão. Ele é bifásico, ele é monofásico. A gente já sabe que ele é bifásico porque o chuveiro aqui, ó, ele tem duas fases. Inclusive lá no início aqui ele fala, ó, atenção, observação, atenção, né, entre fase neutra é 110, na verdade é 127, viu? Mas isso aqui é uma lenda urbana aqui. E entre fase e fase é 220. Então, esse circuito é do tipo 100, 127, né? Essa instalação é do tipo 127 barra 220 volts. Às vezes ela vai aparecer assim, ó, 110 barra 220 volts. Isso daqui, ó, sempre é o monofásico. O primeiro aqui é monofásico e o segundo é a tensão bifásica, viu? Não é trifásica, tá? Beleza, então ele é bifásico. Bifásico o quê? Não sei. Aí eu vou ligar né? Se eu tivesse um medidor só para ele, eu tenho um medidor de energia, né? Aí esse medidor de energia, a gente costuma desenhar ele desse jeito aqui, ó. A gente coloca aqui o geral, né? Faz aqui uma referência e coloca se é bifásico, se é trifásico, se é monofásico, entendeu? Isso daqui seria a caixa de medição, né? A medição geral. Daí, ó, tá vendo esse quadro de distribuição geral aqui, ó? Esse quadro de distribuição geral, ele vai aparecer aqui, ó, igual tá aqui no projeto aqui, ó. Então nós vamos ter o disjuntor do circuito um, o disjuntor, que eu não sei se, né, do circuito 2, nós temos dois circuitos, né? Agora vamos aqui para cá, aqui, que são tomadas lá da cozinha, tá? Nós temos, eu vou até puxar isso daqui, ó, para cá, ó, para ficar mais perto aqui para dar para eu desenhar mais aqui. A gente sabe que é monofásico aqui, beleza? O C1, né, que é a iluminação, ó, tá vendo, ó? Uma lâmpada de 100 volt ampere, um ponto de força de 100 volt ampere, mais outro aqui, né? É, e sai dele aqui, ó, só fase e neutro. O 2 é tomada, né? É uma tomada de uso geral, pelo que eu estou entendendo aqui, tá? O 3 também é uma tomada de uso geral. O 3 ele é monofásico também, tá? Circuito 3. O circuito 4 é apenas essa tomada aqui, ó. Essa de 2.000 watts aqui de potência. E o 5 é o chuveiro, que ele é bifásico, tá vendo? A fase tem duas fases aqui e o terra, que é o que eu falei que é extremamente perigoso. Aí você tem que ter sistema de aterramento. Esse a gente já sabe que é bifásico, C5. Vamos pegar a carga de todos aqui e saber
Qual que é a carga geral desse quadro aqui, ó? Isso aqui é uma boa prática de projeto, ó. Você saber a carga geral, que é o somatório das cargas alocadas para cada circuito, iluminação, tomada de uso geral e tomada de uso específico. Então a gente tem aqui, ó, 100 de iluminação, ó, 100, 200. Então, ó, 200 volt-ampere de iluminação. Por que que eu sei, ó, fiz a conta aqui, ó, 100 mais 100 aqui, 200, tá? O que mais? Circuito 2. Temos aqui, ó, 600, 600, 600, 6 vezes 3. Esse 8.600 é o trifásico, não. É o circuito 3, né? Então, 6 vezes 3, 18. 1.800, 1.800 volt-ampere. É o C1, né? O C2, circuito 2, tem essa carga aqui, ó. O 3, um, um apenas de 600 volt-ampere, né? Que é o circuito 3. Hoje em dia, lembra que eu falei que esses cálculos provavelmente vai ser a primeira e talvez a única vez que vocês vão fazer ele assim na mão, né? Calculando, usando calculadora aqui. Provavelmente, a não ser que vocês exerçam uma função aí de chefe, né, de equipe, gerente de projetos e tal, né, dependendo, nem se vocês forem projetistas, vocês vão fazer assim na mão, né? Provavelmente vão pagar para você um curso, né, do Auto que Ilumine, do Pro Elétrica, do CADPROG ou qualquer um outro aí, né? Revit, né? O Revit, o módulo elétrica ali, né? Para vocês fazerem o projeto, né? E o mais rápido possível, viu? Que a gente está fazendo literalmente para a gente aprender aqui. Então, o 3 tem 600 volt-ampere. O 4 é apenas um, ó, é esse daqui, né? 2.000 watts. Eu vou colocar volt-ampere. Lembrando, pessoal, eu até comentei isso na aula passada aí, ó, na parte 1. Lembra lá de eletricidade básica, ó? Potência aparente em volt-ampere, potência ativa em watts, e aqui a potência reativa em volt-ampere reativo. Aí lembra que o fator de potência é o cosseno desse ângulo aqui. O cosseno desse ângulo aqui, ó, é o cateto adjacente, né, a potência em watt, dividido pela hipotenusa, né, que é a potência aparente, né? Então, você acha essa potência aqui, ó, em watts, multiplicando a potência em volt-ampere pelo fator de potência. E geralmente, ó, que esse circuito aqui, ó, ele tá numa cozinha, ele, eu lembro, se não me falha a memória, eu mostrei para vocês. Por exemplo, torneira elétrica, um forno elétrico, circuitos que são dedicados, né? E esse daqui, ó, já é, ó, por exemplo, o C2, esse aqui é iluminação, isso aqui, ó, é tomada de uso geral. O C3 também é uma tomada de uso geral. Já o C4 aqui, ó, o circuito 4, é uma tomada de uso específico. Inclusive, você deve, já que ele é de uso específico, a potência dele é relativamente alta aqui, eu devo utilizar um disjuntor apenas para ele. Eu poderia até, ó, ter juntado o C2 com o C3
que daria para fazer isso, tá? Então, é uma tomada de uso geral. Aí, geralmente, quando o fator é para circuitos de aquecimento, o fator de potência ele é igual a 1. Então, o que que vai acontecer? Quando o fator de potência ele é igual a 1, quer dizer que a potência ativa é igual à potência aparente. Ou seja, volt-ampere aí, né? O, vai ser igual a watts. Essa energia magnetizante aí, ó, ela é toda consumida aí, você não tem reativo, tá? Então, tanto faz eu colocar em volt-ampere ou colocar em watts, tá bom? Essa que é a ideia aí. Vamos lá, C5. O C5 também é uma tomada de uso geral aqui, ó. Ou tomada de uso específico, desculpa. 5.500 watts. Ou eu poderia tranquilamente falar que é 5.500 volt-ampere. Agora, ó, o somatório aqui, ó, somatório dos circuitos, agora vamos fazer aqui, ó. Então, ó, 200, né? 200 volt-ampere mais 1.800, né? Que é do circuito 2, mais 600 volt-ampere, que é do circuito 3, mais 2.000, né? Volt-ampere, que é do circuito 4, mais 5.500, que é do circuito 5. Ó, tudo dá a carga total desse circuito aqui, ó. Ele tem 1.100 volt-ampere. Aí, pessoal, eu poderia já ir direto aqui, ó. Vim aqui na norma da equatorial, né? É o 127/220. Então, eu vou usar a tabela 2. Se fosse um circuito de 220/380, eu ia utilizar 1, tá? A partir dessa carga aqui, ó, assumindo que seria todo a casa, a gente tá vendo que é só dois ambientes aqui, né? Então, eu aqui eu vou classificar, né? O projetista faz isso aqui, ó. Toda concessionária tem essa tabela, ó. Então, aqui seriam os monofásicos, né? Esse é o categoria 1, esse é o categoria 2, esse aqui é o categoria 3. A gente vê aqui, ó, até a carga de 4.000 watts, categoria 1, disjuntor geral de 30 ou de 32 amperes, né? Monofásico. M2, ó, a carga de 4.100 até 8.000, disjuntor monofásico de 60 ou 63 amperes. M3, ó, de 8.000 até 10.000, disjuntor monofásico de 70 amperes. O caso desse daqui, ó, ele é um bifásico categoria 1, porque ele é de 10.100 até 13.000, disjuntor bifásico de 60 ou 63. Então, você vai colocar um disjuntor de 60 bifásico ou de 63 amperes aqui, tá? Bifásico. E ele é bifásico categoria 1. O bom é você colocar as cargas aqui, tá, pessoal? Ó, aqui, ó, 200 volt-ampere de carga, o C1, 1.800 volt-ampere de carga, o C2, o circuito 3, 600 volt-ampere, circuito 4, 2.000 volt-ampere, circuito 5, 5.000,
e 500 volt-ampere, tá? Então, bifásico de 63 ou 62, pus 63 agora aqui. Então, circuito 1 aqui, ó, aí você, para você saber aqui o disjuntor aqui, o ideal é você dividir a corrente, né? Para você saber a corrente máxima desse circuito, você vai fazer o quê? Você vai achar a corrente dele aqui, ó, dividindo a potência pela tensão, tá? Aí a potência que é de 200 pela tensão que é 127 volts, vai dar uma corrente 200 dividido por 127 volts, olha, 1,57 amperes aproximadamente para o circuito 1 aqui, ó. Então, você pode pôr um disjuntor, aí a norma lá pede, né, que você acrescente o disjuntor mínimo aí, ó, mais 5 amperes. Então, um disjuntor de 6, né, um de 7 para cima é melhor, né? Sinceramente, eu já vi disjuntor de 6, já vi, já. Disjuntor de 1 ampere, já vi também, mas só que dentro de máquina, né? É menor que isso eu não vi. Aí as construtoras, o que que elas fazem? Colocam um disjuntor de 10 amperes aqui. Mas ele tem que ser maior, pela NBR 5410, ó, ele tem que ser maior 5 amperes a mais, porque existe uma, né, ele é pautado no superdimensionamento. Do mesmo jeito, ó, você vai escolher potência de 1.800 aqui, ó, volt-ampere, dividido por, ele é monofásico, né, 127 volts. Vai dar uma corrente, ó, 1.800 dividido por 127 volts, ó, deu 14,17 amperes aproximadamente. Somando com a regra aqui, ó, tem que ser a proteção dele tem que ter 5 amperes a mais, né, de corrente aí, porque teoricamente, se eu pegar, multiplicar essa corrente pela tensão de 127, eu vou ter a potência que esse circuito, que esse disjuntor vai proteger, tá? Mas como eu não tenho no mercado um de 19,17, vou escolher o de 20 aqui, ó, 20 amperes. Beleza? Vamos para o próximo aí, ó. Aí vamos descobrir agora a corrente total do circuito 3. 600, que é a potência, né, volt-ampere, dividido pela tensão monofásica, que é 127 volts. Vai dar o quê, ó? 600, né? Dividido por 127 volts. Deu aproximadamente aí, ó, 4,7 amperes de corrente. Soma mais 5 aqui, ó, pela regra da 5410, ó, deu 9,72. Então, um disjuntor de 10 aqui, ó, já tá bom. Monofásico, tá? Vamos para o próximo aqui, ó. Vamos pegar agora a torneira elétrica, que é uma tomada de uso geral ou de uso específico. Então, ó, 2.000 volt-ampere dividido por 100. Ela é monofásica, né? 127 volts. Vamos ver se é monofásica mesmo. Circuito 4, ó, uma fase, um neutro e um terra aqui, né? Então ela é monofásica mesmo, de fato. Então, ó, 2.000 volt-ampere dividido pela tensão monofásica de 127. Deu aproximadamente aqui, ó, 15,7
74 amperes. Você pode utilizar, já vi disjuntores, dependendo do fabricante, de 15, tem disjuntores de 16, dependendo do fabricante, por aí vai, né? Então você pode pôr um disjuntor de 16 aqui para isso. Desculpa, 16 não, né? Ai, professor, esqueceu de somar a taxa de segurança, né? Mais 5 amperes, né? Que é da 5410. Ah, agora sim, ó. É um disjuntor, você pode pôr um de... Tem de 21, eu já vi de 21 no mercado. Já vi disjuntor de 22 também, tá? Então você coloca um disjuntor de, sei lá, de 22 ou 21 amperes. Dependendo que esse disjuntor, ele pode mudar dependendo do fabricante, né, do que você vai encontrar lá, se é da Steck, se é da Siemens, né, se é da Schneider Electric, por aí vai, tá? Corrente de 5.500 watts, volt de potência, volt ampere, desculpa, por... Agora a tensão é monofásica, né? É 220 volts. Duas fases de 127, né? 127 vezes a raiz quadrada de 3 dá aproximadamente 220, tá? Então, é 5.500 volt-ampere dividido por 220 volts. Deu exatamente 25 amperes. Aí o mau eletricista, né, o que não sabe das normas, que não fez um curso de capacitação eletricista, ou não fez, né, quem vai instalar, não fez o curso de eletrotécnico, ou engenheiro que, né, que só colou na engenharia elétrica, né, vai pegar e colocar um disjuntor de 25. Não, para essa potência aqui, né, somar mais 5 amperes. Então, eu vou colocar um disjuntor bifásico de 30 amperes. Daí, para a gente rematar aqui, né? Então, ó, lembrando aqui, pessoal, que esse diagrama aqui que vocês vão fazer da tarefa aqui, tá? É esse aqui, ó. Beleza? Isso aqui é só para vocês terem o exemplo aqui, tá? Por coincidência, esse daqui deu 60 amperes bifásico. Para vocês descobrirem o condutor, pessoal, aí depende, né? Você pode olhar na NBR 5410, mas lembra que eu falei que usualmente o pessoal não olha na 5410. Usualmente os profissionais aí, ó, eles procuram no prontuário técnico. Quando eu falo profissional, também aquele que utiliza o programa. O programa já tem no sua base de dados aqui, ó, os condutores aqui, ó, iluminação. Eu vou utilizar um condutor a partir de 1,5. Como a corrente aqui é muito baixa, aqui, ó, é 1,57. O disjuntor é de 10. Nesse caso aqui, ó, considerando a tabela 6, eu vou até printar ela aqui, ó. Vou até colocar no nosso rascunho que foi tudo extraído da tabela 6. Extrair da tabela 6 aqui, tá? Então, nesse caso aqui, ó, vai ser o condutor de 1,5 milímetro quadrado e suporta 17,5 amperes. Beleza. Vamos ver o circuito 2 aqui, ó. Corrente máxima, ele é monofásico, corrente máxima de 14, né?
e é circuito de tomada, né? Não é iluminação. Então eu posso escolher um de 2,5. Lembrando que as construtoras, para circuito de iluminação, elas não escolhem de 1,5, escolhem de 2,5, tá? Então, esse 2 aqui, ó, tem uma corrente de 14,17. Eu posso escolher esse aqui de 2,5, que suporta 24 amperes. Então, esse aqui, ó, o 750 volts, condutores, né, para instalações internas aqui, ó, o de 2,5 milímetro. Esse específico suporta 24 amperes, né, corrente máxima aqui. Vamos ver o circuito 3. Estamos acabando aqui, galera. Circuito 3, ó, 4,7 amperes e ele tem um disjuntor de 10. Eu posso colocar um de 2,5 também, não tem problema não, ó. 2,5 que suporta 24 amperes aqui, ó. Circuito 4, 15,4 tem um disjuntor de 21. É bom a gente colocar o de 4 milímetros aqui, ó. O de 4 milímetros quadrados. E já ele aqui, ó, suporta 32. E finalmente, o, o quinto circuito aqui, ó, o de chuveiro aqui, ó, que tem uma corrente máxima de 15,74 e um disjuntor de 30. Então, o ideal é eu ter, para não ficar no gargalo aqui, ó, o ideal é eu colocar um de 6 milímetros. Tem gente que não vai concordar aí, né? Vou colocar o de 6 milímetros aqui, ó, 6. Isso eu estou falando para esse modelo, viu? Professor, e se não for um cabo Prismian, for um cabo Corfil? Mesmo o Prismian tem que ser esse daqui, ó, o Supera Plastic, 750 volts, tá? Aí esse daqui, eu vou até colocar a corrente máxima que ele suporta, ó. O IMAX aqui, ó, para 2 condutores carregados, tá? 32 amperes. 41, desculpa. 41 amperes. Então é isso, pessoal. Segunda tarefa é você extrair o material extra aqui, que é a planta baixa, né, do fórum aí de discussão, extrair esse circuito e gerar esse diagrama unifilar aqui para mim, tá? Tranquilo? É isso, pessoal. Deixa eu salvar aqui para não perder para a próxima aula. Aí, próxima aula, a gente vai ver a parte 1 lá da atividade 1. Tranquilo? Vou parar aqui a gravação. Fiquem com Deus, tá, pessoal? E até a nossa próxima web aula.